Olá, estamos começando mais uma aula de arte. É aula de arte sim, não estão vendo errado não. Comigo a professora Cláudia Cedrais e hoje a gente tem a presença ilustre da professora Paula Brito. É isso mesmo, gostaram tanto de mim que ó, tô aqui com vocês de novo, tá bom, gente? Então bora lá para o nosso momento de exposição. Hoje eu tô aqui no lugar da professora Jussi Lobo, ela teve um probleminha, ó, tá sem conseguir falar direito. Tô aqui no lugar dela, espero que vocês gostem da aula e trouxe a professora Paula para fazer minha assistência, tá bom? E a gente começa a aula de arte apresentando a nossa equipe. Na coordenação pedagógica a gente tem a professora Celi, os professores eu, Cláudia Cedrais, que hoje estou aqui, né, no vídeo. Geralmente eu faço assistência de vocês. Professora Elci Paim, professora Jussi Lobo, nossa assistente, professora Paula Brito e a professora Estael Quiranda. Primeira série no vídeo, professora Cláudia Cedrais e na assistência, professora Paula Brito. Hoje é a nossa aula número 5 da primeira unidade, primeira série, aula de arte. E o tema da aula de hoje é a leitura de imagens, roteiro do olhar de William Ott. E a gente vai conversar, será que é possível fazer leitura de imagens? A mensagem da aula de hoje: ver não envolve apenas o esforço de abrir os olhos. Olhar significa abrir a mente e usar o intelecto. Com isso na cabeça, que ver é abrir a mente, olhar com o intelecto, olhar com a cabeça as imagens, a gente vai entrar na aula de hoje, que o objetivo dela é identificar os materiais, as técnicas e os elementos estruturais nas obras visuais, relacionando-os a períodos artísticos, despertando para a sensibilidade estética. Estão entendendo a complexidade da coisa hoje? Dessa tal leitura de imagens? E aí eu vou perguntando a vocês o seguinte: será que é possível a gente ler uma imagem? E o que é que a gente lê na imagem? Como é que se processa essa leitura de imagem? Como é que ela ocorre? Bora ver aqui. O que é ler uma imagem? Leitura de imagem é o ato de você observar e produzir pensamentos novos. Estão entendendo? Além de observar, você vai produzir pensamentos novos quando se olha uma obra de arte, vê-se um filme, observa uma pintura ou escultura. Imagem, existem vários tipos de imagem na nossa sociedade. As imagens paradas, as imagens em movimento. Por trás da imagem ou dentro da imagem? A gente olha o que está por trás da imagem ou que a gente olha o que está na imagem? O que existe na imagem? Então, leitura de imagem é o ato de você ver a imagem, não só observar, mas você produzir também conhecimento. Você refletir sobre essa imagem, tentar compreender por que as coisas estão ali daquele jeito. A gente faz isso às vezes intuitivamente, mas a gente precisa ter um olhar mais crítico, mais atencioso no momento que a gente observa as imagens. Por quê? Porque as pessoas utilizam as imagens para convencer a gente a fazer coisas. Ah, professora, maluquice, maluquice! E as propagandas? A publicidade? E os telejornais? Vocês acham que a escolha das imagens, a escolha das ilustrações é aleatória? Não. Ela tem um sentido, ela conta uma história, ela vai lhe influenciar de alguma forma. Então a gente precisa ter esse olhar crítico, esse olhar atento, para perceber esses recursos que estão sendo usados para convencer a gente a fazer as coisas. Que às vezes a gente faz achando que estou fazendo porque eu quero. Não, você está fazendo porque você está sendo induzido a fazer aquilo, induzido a comprar aquilo, induzido a pensar daquela forma. E as imagens contribuem muito nesse processo. Certo? Pronto. E existem várias formas da gente analisar essas imagens. Várias formas. A gente hoje vai estudar uma das maneiras de você analisar uma imagem. Certo? Professora Paula, quer falar alguma coisa? Eu ia, né? Você não deixa? Falou tudo essa mulher, meu Deus do céu. Mas isso é importante que a professora Cláudia fala. A gente tem que estar atento mesmo, a palavra é essa, atento a tudo. Até porque
A imagem, ela é cheia de códigos, cheia de significados. Ela comunica com a gente o tempo todo, constantemente. Se a gente não estiver atento para olhar, observar o que está naquela imagem, não só o elemento principal, mas partes, elementos outros que aparecem nessa composição e que a gente acaba não fazendo uma análise sobre isso, a gente acaba fazendo o que a professora Cláudia disse, comprando tudo e fazendo tudo, né, o que o mercado, o que a mídia quer. Então, é importante porque a imagem, ou através da publicidade, ela acaba, de certa forma, estimulando a gente a compra, a fazer algo que a gente não tem interesse, né? Então, é por isso que é preciso ler, conhecer, estudar bastante, porque não basta só olhar aquela imagem, o que é que está por trás dela. Por isso que o estudo, uma análise reflexiva, uma análise crítica sobre aquela imagem é importante. A gente acha que só se comunica através da escrita. Não. Já quebramos isso, né? Já destruímos toda essa ideia de que só a escrita fala. Não, a imagem fala e fala muito. E digo mais, fala muito mais até. Exatamente, fala antes da palavra escrita. Se a gente for olhar nos registros históricos, a gente já se comunicava por imagem muito antes de inventarem a escrita, a palavra, a fala. É só a gente ir lá para o tempo das cavernas, certo? Então, imagem não é uma coisa bobinha. Tanto não é que Zamboni disse o seguinte: ver não diz respeito somente à questão física de um objeto ser focalizado pelo olho. O ver em sentido mais amplo requer um grau de profundidade muito maior, porque o indivíduo tem, antes de tudo, de perceber o objeto em suas relações com o sistema simbólico que lhe dá significado. Estão compreendendo? Não é apenas ver, é você entender os símbolos e os códigos que estão presentes naquela imagem. O artista, o publicitário, o decorador, ele não pega os elementos e sai colocando aleatoriamente. Ele tem um propósito na hora que ele escolhe aquela linha, aquela espessura, a cor, a textura, a dimensão, se vai ter dimensão aquele trabalho, se não vai ter dimensão. Então, todos esses elementos, quem trabalha com imagem estuda muito esses elementos, para poder o quê? Conseguir organizar esses elementos de forma a convencer você e eu a comprar, a consumir e a pensar do jeito que eles querem. Às vezes, muitas vezes, a gente acha que está tendo uma ideia original, que está pensando de uma maneira própria, quando na verdade a gente está sendo induzido a pensar daquela forma, a entender. É um processo de reprodução, né? Você reproduz o que o outro fala, sem ao menos perceber. Sem ter uma atitude crítica, reflexiva. Não tem nada demais você consumir o produto, mas você tem que consumir sabendo que você está consumindo porque você realmente quer, não porque você foi induzido a consumir aquele produto, certo? Então isso é importante. Nada contra você manifestar suas ideias, mas você tem que ter consciência de que suas ideias são fruto ou do seu pensamento crítico, ou você quer ser levado pela massa mesmo, mas você tem consciência de que você está sendo levado a isso. Não é ficar achando que você está sendo um gênio, quando na verdade você está sendo manipulado para acreditar, para pensar daquela forma. E hoje em dia, no nosso atual cenário político, econômico, social, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente vê, com o que a gente ouve, com o que a gente percebe. Porque as pessoas manipulam as imagens, selecionam as imagens da maneira que lhe convém. Certo? É isso que eu acho interessante que você fala, por isso que é importante conhecer não só o que o outro está falando ou só o que o outro está apresentando, mas aí a fundo, para os livros, é isso que a gente faz aqui. Exatamente. Por isso que a arte é tão problemática, por isso que as pessoas ficam com tanto medo de que as pessoas tenham conhecimento na área de arte, porque a arte dá essa visão crítica, a arte faz você pensar por si próprio, a arte faz você ter autonomia sobre si mesmo. E as pessoas não querem isso, as pessoas querem manipular as outras. Provoca. Certo? Acabou a manifestação política. Faz parte da disciplina, certo? Só que não é nenhuma coisa aleatória, faz parte do processo
de aprendizagem em arte, a gente ter essa consciência, a gente começar a se questionar sobre certas coisas, sobre certas atitudes, sobre certos pensamentos. Por isso que ela incomoda tanto, por isso que as pessoas não querem que vocês tenham aula de arte. Por isso que as pessoas ficam usando subterfúgios para dizer que vocês estão tendo arte, quando na verdade vocês não estão tendo, certo? Bora ver como o William Ott descreveu, organizou uma maneira da gente ler as imagens, certo? Então, qual é esse roteiro do olhar do William Ott? Ele disse que primeiro a gente tem que descrever a imagem, seja ela qual for, analisar essa imagem. Aí as pessoas podem dizer assim, professora, mas descrever e analisar são as mesmas coisas? Não, a gente vai ver que existe diferença. Descrever é uma coisa e analisar é outra. Interpretar, fundamentar e revelar. Esses são os 5 passos do roteiro do olhar que o William Ott desenvolveu para a gente analisar imagens, certo? Que a gente pode utilizar todos esses passos, que a gente pode fazer adaptação, que existem outras formas de analisar imagens, mas que hoje a gente vai focar nesse roteiro do olhar do William Ott, certo? Primeiro passo, descrever. Descrever é você aproveitar tudo o que uma imagem pode oferecer, percorrendo o objeto de estudo com atenção a fim de que a obra se hospede no cérebro. Na descrição você vai dizer, você vai analisar, você vai ver o que você vê na imagem. Você vai focar só nos aspectos gráficos da imagem. Então, bora lá, eu trouxe uma imagem aqui para a gente ver. O que é que você vê nessa imagem? E a gente vai ficar só na parte gráfica, no visual. O que é que a gente está vendo nessa imagem? A gente está vendo 2 crianças com a roupa bem específica, que parece de palhaço, né, por causa do chapéu. A gente vê que elas estão em uma gangorra. Tem 2 pipas do lado direito. Elas estão num campo. No lado esquerdo tem uma plantação. A gente vê que tem um começo de uma plantação, algumas montanhas ao fundo, um céu azul. E o que a gente não consegue identificar, se é um sol, que ele está muito pálido para ser um sol, ou uma lua, e se for uma lua, a cena está muito clara para ser uma lua. Então essa é a descrição da imagem, certo? Eu estou descrevendo o que eu estou vendo, todos os elementos que estão postos na imagem. Aí a gente vai para o segundo momento que o William Ott estabeleceu, que é analisar a imagem. E alguém pode dizer assim, professora, descrever e analisar é a mesma coisa? Não. Quando a gente analisa, a gente vai perceber os detalhes, a gente vai ter atenção para a linguagem visual. É uma pintura? É uma gravura? É um desenho de lápis de cor? É uma aquarela? Qual foi a técnica que ele utilizou? Quais foram os elementos textuais que ele utilizou? Círculos? Linhas retas? Linhas grossas? Formas figurativas ou formas abstratas? As texturas são texturas gráficas ou texturas imitando a natureza? As dimensões do trabalho, ele usou perspectiva, ele deu a ilusão que era uma obra tridimensional, ou ele deu a ilusão de que é uma obra plana mesmo? Ele trabalhou com as dimensões ou não? Os materiais que ele utilizou, foi tinta? Que tinta? Tinta guache, aquarela, encáustica, tinta óleo, tinta acrílica. Gravura, que gravura ele fez? Um alito, um achilo, uma gravura em metal. Os suportes, ele fez isso aonde? No papel, numa madeira, numa tela, na parede, no teto, no chão, no piso. E as técnicas que ele utilizou? Fez um esfumato, um grafiato, uma aguada. Então, analisar é você ver esses detalhes técnicos da obra, esses detalhes na execução da obra, que é diferente de descrever. Na hora que eu descrevo, eu digo o que é que tem no trabalho. Na hora que eu analiso... Vai além do que eu vejo, né? Analisar vai além do que você vê e depende também do conhecimento que você tem. Claro. Certo?
Então eu preciso conhecer as técnicas artísticas para poder identificar, eu preciso conhecer as possibilidades de construção com textura, de dimensão, eu preciso estudar todos esses elementos, eu preciso conhecer esses elementos para poder identificar na imagem. Quanto mais repertório eu tiver, quanto mais conhecimento eu tiver, mais eu vou fazer uma análise da imagem mais ampla, porque em arte não existe isso de perfeito. Certo? Em arte eu posso fazer uma análise mais básica ou uma análise mais ampla. Mais profunda. Mais profunda, certo? Então, bora lá. Então, na análise, a gente vai observar nos detalhes da linguagem visual. Aí eu trouxe outra imagem para a gente ver aqui, para a gente analisar. A descrição da imagem, 2 crianças brincando. Carniça, né? O nome dessa brincadeira, de um pular por cima do outro. Eu não brincava disso não quando era criança, não registrei o nome não. 2 crianças brincando num campo. Aí a gente vai fazer a análise. É pintura? Parece que é pintura. Agora, que tinta, que técnica será que ele utilizou? Será que é uma tinta acrílica? Será que é uma tinta guache? Será que é uma tinta óleo? Assim, olhando na tela, eu não tenho como identificar. Pessoalmente, a gente ainda vai pela textura impressa na tela, a gente vai pelos cheiros, e aí a gente consegue identificar com mais precisão a técnica, certo? É um pastelão? Em Jaguara de Rosa dizem que é pastelão. Ah, essa brincadeira? É. Ah, bacana. Conhecia não. Brincadeira do pastelão. Massa. E aí? Quais são as texturas que ele utilizou? Será que as texturas que ele utilizou para representar a figura humana, ele tentou representar a figura humana igual à realidade? Ou ele deu outra conotação? Ele trabalhou de outra forma a figura humana? A gente ainda reconhece que são 2 crianças, mas elas estão representadas idênticas à realidade? Tem dimensão? Tem perspectiva? O volume? Será que é tinta guache? Será que não é tinta óleo? Então, na análise, a gente vai observando todos esses detalhes. O rosto do menino aqui de baixo parece uma máscara. Será que é uma máscara mesmo? Ou será que ele quis dar essa sensação de que é uma máscara? E a textura aqui no campo? Parece uma plantação. Ele conseguiu dar essa textura? Tem profundidade de trabalho? Parece tridimensional? Parece que a gente pode tocar nas crianças? Parece que a gente pode caminhar nesse campo e chegar lá no fundo, naquelas montanhas? Tudo isso faz parte da análise, certo? Quando a gente faz esse tipo de leitura, de cor, das formas, dos símbolos, da superfície, da escala, do espaço, do material, dos processos e da composição, a gente está fazendo uma leitura formal da forma, das formas utilizadas para construir a imagem, certo? E a gente vai para o terceiro passo estabelecido pelo William Ott, que é interpretar. O que é interpretar? É um momento de expressar as próprias interpretações, bem como sentimentos e emoções. Aí a gente já vai para questões mais subjetivas. Interpretar é, além das suas questões de você dizer o que é que você está vendo, o que é que você está sentindo, você também pode estabelecer relações com outras linguagens artísticas, outras manifestações artísticas. Então eu posso relacionar com música, com teatro, com dança, com outras vivências que eu tive, que tratem do mesmo tema ou que façam comparações. Então, na interpretação, além de trazer meu lado subjetivo, eu também resgato todas as memórias, todas as referências que eu tenho sobre aquele assunto e começo a estabelecer comparações. Então, esse é o interpretar. Então, eu tenho descrição da imagem. Um menino sentado com a ovelha do lado, num campo aí deserto. Analisei. Vou descrever a imagem. O menino está com uma textura diferente da realidade. O trabalho tem uma perspectiva, tem uma profundidade. As cores, o volume está diferente da realidade.
É uma textura da pele, é uma textura da roupa, é uma textura do animal, que é diferente da realidade, é uma textura criada pelo homem. Isso é uma descrição. Parece que é uma pintura. A gente não consegue identificar qual é a técnica da pintura, mas é uma pintura. E aí a gente vai para a questão do que? Interpretar. O que é que essa imagem diz para mim? Para mim, só para mim. Porque as imagens vão dialogar comigo pessoalmente, individualmente. Então o que é que essa imagem está me dizendo? O que é que vocês sentem? O que é que vocês percebem? O que é que vocês lembram quando vocês veem essa imagem? Aí a gente pode lembrar de uma música, a gente pode lembrar de uma situação da infância, a gente pode pensar, trazer à tona alguns sentimentos que estavam escondidos. Aí é descrição, certo, Emanuele? Tá ainda na análise. Então é um menino com a lata na cabeça. Um homem com a lata na cabeça e uma ovelha ao lado, a gente está na descrição. Agora eu quero a interpretação. Sim, é um homem com a lata na cabeça, com a ovelha do lado. E daí? Ela está me dizendo o quê? Qual é o sentimento, qual é a sensação que essa imagem me provoca? Vamos ver aqui. Bora ver o que é que vocês estão interpretando da imagem. E é como eu falei, a interpretação é pessoal. Sentimento de carinho, de sofrimento, de tristeza. Então, cada pessoa vai interpretar interpretar a obra de uma maneira diferente. Por quê? Porque a interpretação é pessoal. Depende das minhas vivências, da minha experiência, certo? Do meu repertório de imagens. Porque, de repente, o artista representa um animal que eu nunca vi na vida. Vai me dizer o quê? Vai me causar estranhamento. Então, quanto mais imagens eu visualizar, quanto mais conhecimento eu tiver, quanto mais experiência eu tiver vivido, maior vai ser a minha interação com a obra, certo? Imagem de sofrimento, alguns já estão dizendo que é afeto, carinho. Eu também vejo afeto, carinho. Mas também é uma imagem meio, para mim, presta atenção, para mim, tá bom? Minha interpretação a partir das minhas vivências e das minhas experiências. É uma imagem meio estéril, porque você não vê nenhuma planta na imagem. Ele joga um branco aí, nesse chão, nessas montanhas lá no fundo, nesse céu. Então ele traz essa cena que remete ao carinho, mas ao mesmo tempo num ambiente extremamente hostil, frio. Para mim dá uma estranheza, certo? Aparenta ser uma criança triste, cansada, imagem de sofrimento. Estão vendo? Isso é interpretação. Essa interpretação que você e todos os outros estão fazendo, que diferem, né? Ela parte sem nenhum conhecimento prévio. Não. Eu não conheço a obra, eu não conheço o artista, eu não conheço nada. Eu só olho, observo e faço a minha interpretação. E eu não preciso saber de cor, de linha, de ponto, de forma, de nada disso para interpretar a obra. Eu preciso só deixar que a obra converse comigo. Eu preciso só resgatar todas as minhas memórias, lembranças, experiências e conversar com a obra. Não importa se eu sei muito de arte, se eu não sei de arte, se eu não sei o que é a linha, o que é a textura. Isso não importa no momento da interpretação. Importa só o que a obra está dialogando comigo. E o que ela dialoga comigo é diferente do que ela dialoga com a professora Paula, que dialoga com vocês. Porque nós somos pessoas diferentes. Certo? Eu acho, rapidinho só, eu acho fantástico essa forma que Otti produziu, essas categorias, porque a proposta que ele queria mesmo é a mania de olhar para alguém. A proposta que ele queria mesmo é de levar o homem, as pessoas, ao conhecimento, a investigar sobre. E a imagem é o que mais aproxima. Eu vou investigar o local, as pessoas, os objetos, através do quê? Através do desenho, através da obra de arte. E isso eu acho extremamente interessante, porque aproxima o ser humano de algum lugar, de alguma época, de algum sentimento. Exatamente. Aí a gente vai para o quarto passo. Esse tipo de leitura que a gente faz é uma leitura temática, que a gente vê o conteúdo, a mensagem, o título, o tema, o tipo, o gênero. Então, é uma leitura temática quando a gente faz essa interpretação.
passo do OT é fundamentar. Você vai listar os aspectos que provocam curiosidade sobre a obra, o autor, o processo de criação, a época, dentre outros. Então você se encantou pela obra e você vai lá fuçar, descobrir quem fez, por que fez, como fez, quando fez, tudo isso. Então é uma leitura contextualizada, quando você sabe quando ela foi feita, onde ela foi feita, quem fez, qual é a história dessa obra, as outras linguagens que o artista utilizou, outras áreas do conhecimento que ela remete, o presente, a obra no espaço, a interpretação, certo? E aí eu trago essa obra do Portinari. E aí a gente vai fundamentar o que o artista quis dizer, o que se relaciona com a sua realidade. E aí eu preciso buscar essas informações, não depende de mim. Aí eu preciso pesquisar. Estudar, né? Conhecer a época, né? Conhecer a obra. Compreender a história em que esse artista vivenciou esse momento, o que ele queria representar, né? Isso é importante. Exatamente. Aí o pessoal de Amalinha e Botirama está dizendo assim: professores, o que precisamos saber para compreender o que o autor quis retratar através da sua obra? A gente tem que procurar a fala dele, do autor, certo? Se eu quero saber o que ele quis dizer com aquela obra, eu tenho que ir atrás dele, através de textos, diários, anotações, entrevistas, para descobrir o que ele quis dizer com a obra. E para a história é diferente para a história também. Que é diferente do que eu sinto quando vejo a obra, quando eu interpreto a obra, certo? Então, essa obra é o quê? O autor, Cândido Portinari, onde ela está, no Museu de Arte de São Paulo, Assis Chateaubriand. Que ano ela foi feita? Em 1944. Qual a técnica que o artista utilizou? Olho sobre tela. Qual é o tamanho dela? Ela tem 1,90 m por 1,80 m. É uma tela enorme, certo? Que movimento ela pertence? O modernismo. Por que Portinari fez ela? Portinari, quando era criança, na cidadezinha lá no interior chamada Brodowski, onde ele morava com os pais, ele via os retirantes fugindo da seca do Nordeste e passando lá para São Paulo para tentar a vida na cidade grande. E ele registrou. Que muita gente faz isso até hoje. Não, a questão da seca até hoje está aí. Em 1944, ele já era adulto, ele resolveu fazer uma série de imagens representando essas pessoas que ele viu na infância. Ele foi lá na infância, resgatou esse momento, resgatou esse sofrimento, essa dor, essa luta e fez essa série de retratos. Então, isso que a gente está fazendo é o quê? Fundamentar a obra. Colocar ela numa estrutura sólida. E, por último, revelar. O que é revelar? É você criar ou elaborar a sua interpretação. As mesmas ideias do artista, mas com o seu ponto de vista, por meio de desenho, mensagens escritas, comentários, letra de música, poemas. Revelar é a hora de produzir, expor novas ideias através de criações, desenhos, textos, fazer escultura, colagens. Porque criar, gente, as pessoas não nascem sabendo criar, não. A artista não cria as coisas do nada. A artista pesquisa muito, vê muito as coisas, observa com muita atenção, vai procurar, vai pesquisar, vai conhecer as coisas e a partir desse conhecimento ele vai elaborando, vai criando coisas novas. Certo? Por que ele não... A aluna está perguntando assim, porque ele não pintou normalmente as pessoas como ela é. Aí a gente vai para a época que ele representou isso. Ele quis trazer o sofrimento da pessoa. Então, ele optou por representar as pessoas de uma maneira mais simplificada, mais esquematizada, reforçando as texturas para quê? Para reforçar o sofrimento. Se ele pintasse as pessoas como elas são na realidade, talvez a obra não tivesse tanto impacto na vida da gente. Certo? Então, o último passo é revelar, que é a leitura pessoal que você faz do seu mundo, suas experiências. Você pega as informações que você coletou da obra e você transforma em uma obra sua. E aí, na próxima aula, vocês precisam trazer material para a próxima aula. Papéis coloridos, cola, tesoura, canetas coloridas, lápis de cor e papéis de ofício, certo?
E aí, vocês trazem na próxima aula, não é na próxima semana. Próxima semana é atividade dirigida, é na próxima aula, certo? Atenção, muita atenção nessa hora, as referências da aula de hoje. Vou relembrar rapidinho para vocês entenderem um pouquinho como é que faz a leitura de imagem. O primeiro contato que a gente tem com a obra é através do olho, da visão. Eu olho e vejo. Mas a gente não precisa estar relacionado com gostar ou não gostar. Existem várias formas de se compreender uma obra de arte. Por isso é importante, além de ver, conhecer, compreender. Por isso que a arte é tão importante, sim. Então, existe um roteiro que o William Watt, ele cria, são categorias que ele criou para relacionar esse conhecimento, abrir mais o conhecimento, tornar o conhecimento mais crítico, certo? Isso é importante. Descrever, analisar, fundamentar e revelar. Eu vou olhar, observo a imagem e descrevo. O que é descrever? Falar o que é que tem nela. Sem muita coisa. Olha, tem um lápis, tem uma borracha, tem uma... Eu vou olhar. O que é que vocês estão vendo aqui? Duas professoras. Agora vocês estão vendo uma professora de arte e o quadro. Só. Né? Depois eu vou começar a pensar, eu vou analisar a obra, quais são os materiais que o artista usou, quais são as cores, qual é a textura, eu vou analisando. Claro que para analisar eu preciso ter um conhecimento prévio, é importante também, por isso que estudar, o conhecer sobre as técnicas, sobre a linguagem visual, ela é necessária. Depois a gente vai pensar no analisar e no fundamentar, analisar, eu vou analisar a obra, eu vou me aprofundar, aí que tem a compreensão, a interpretação da obra, o que é que ela passa para mim, o que é que isso transmite. Isso é importante para que eu possa ter um conhecimento maior, para que eu possa me aprofundar mais sobre ela. E esse fundamentar também vai partir do quê? Das minhas vivências com a obra, com o artista, com a época, com o tempo que eu viveu. Então, eu relaciono arte e história. E não esqueçam que o revelar é a produção, é a criação, é o que vocês vão fazer com a professora Jussi Lobo na próxima aula. Próxima aula, beijo grande e a gente se vê em té.